Pessoal, boa noite. Obrigado pela disponibilidade de quem pôde estar aqui hoje na reunião, né? No momento que ela está acontecendo, está sendo gravada. Obrigado pela atenção de quem vai participar assistindo a gravação depois, pela sua atenção. E hoje a gente vai conversar com o Diego Cândido. Diego Cândido faz parte lá da comunidade Evolve Data, né? Ele é professor e acadêmico. Ele também é pesquisador, trabalha com IA, e aí ele vai trazer aqui para nós alguns cases de negócio, né? E como ele vem empreendendo na área de tecnologia utilizando os agentes de IA. Por que que eu achei que esse assunto é legal, tá, pessoal? Porque assim, ó, a gente vê muito na internet, muitos cursos, e normalmente quando a gente vê muito curso do assunto, quer dizer que ele já está bem inflado, tá? Principalmente na área de tecnologia, é o que eu é o que eu percebo assim ao longo dos anos trabalhando com TI, tá? E talvez o Diego há de concordar comigo, depois ele vai fazer os comentários dele se ele quiser, mas eu vejo muito assim, ó, venda de cursos de empreender com análise de dados, venda de cursos de empreender com IA, venda de cursos de empreender com tecnologia de modo geral. E quem que acaba ganhando dinheiro com isso? É muito mais quem está vendendo o curso do que propriamente quem está comprando. Justamente porque está comprando receitas prontas e, na boa, o mundo não vive de receitas prontas, né? Ele não funciona assim. É o mesmo caso que nós estávamos discutindo outro dia lá, né? Acorde às 5 horas da manhã, tome um banho gelado, vá fazer uma meia maratona, volte e vá trabalhar. Cara, isso aí só funciona para quem vende palestra, livro e coach, né? Na boa. Não é para todo mundo. Funciona? Pode ser que funcione para alguém, com certeza funciona, mas não é para todo mundo, né? Então hoje o Diego vem aqui para mostrar para a gente, né, essa realidade do mercado, né, do dia a dia de quem está empreendendo na área de dados, né, de tecnologia. Eu faço isso também, mas vocês já devem ter visto eu falar sobre isso várias vezes, então acho que é legal trazer outros cases reais de pessoas que vivem isso também. Observando que eu acho que pode ser legal, depois o Diego, se ele quiser comentar, o Diego, quando ele entrou aqui na comunidade, né, contratou o programa, foi justamente para isso, né, Diego, para começar a empreender na área de tecnologia. Então, aí é um case de sucesso, por que não, né? Então, Diego, cara, muito obrigado por tu ter aceito o convite, é uma honra poder estar te recebendo aqui, tu é um cara que é sempre bacana de bater um papo contigo, e, meu, o espaço é teu, fica à vontade para se apresentar e trazer o assunto, né, da forma como tu preparou para nós. Então tá, vamos lá então. Antes de eu compartilhar slides, né? Porque vamos partir do princípio que, como Ah, eu tem sou como você colocar o fone docente. de ouvido aí, não? Oi? Não, já Não, mutei acho aqui. que. Acho que não Não era era com a comigo. gente. Antes de eu começar a slide, deixa eu só falar um pouquinho assim, ó. Eu terminei meu mestrado no final do ano passado, em setembro do ano passado. E daí, eu sou da área de tecnologia, trabalho há muitos anos, tá? Mas eu estava um pouco insatisfeito no que eu estava fazendo, daí eu fui fazer mestrado. E pensei assim, pô, eu saí lá da vida acadêmica, pensei assim, nossa, o mundo da tecnologia e o mundo da análise de dados está rico e está muito fácil conseguir e tal. E no andar da carruagem a gente viu que não era bem assim, não estava tão fácil assim, e a migração de carreira precisava ter uma caminhada. Daí várias vezes eu chamei até o João, né, até chamava assim, pô, João, as coisas não estão funcionando, não consigo sair dessa vida acadêmica e tal. Mas eu vi que eu estava me posicionando errado, ou seja, eu estava procurando o que estava errado. Porque a minha insatisfação não era só me trocar de trabalho, né? Porque se eu mandasse currículo, eu ia conseguir emprego. Mas, na verdade, o que estava me incomodando é eu continuar nessa vida só, né? Nessa vida acadêmica e também continuar só sendo funcionário, né? Só entre aspas, tá? Me entendam bem sobre isso. Ou me ouvem com bons ouvidos, né? Não usem com má interpretação. Então, eu pensei em seguir. Só que, como eu estou nessa vida acadêmica e me possibilita eu estar em muitos eventos, tá? Eu participo aí de vários eventos durante o ano e muitos eventos de inteligência artificial. Eu me conectei numa área da medicina, que foi a área do meu mestrado, e nessa área da medicina me abriu muito a cabeça, assim, pensando assim, pô, mas por que que eu estou só atualizando o meu currículo para procurar emprego? Por que que eu não faço o meu próprio emprego? Tá, isso significa que eu saí da vida acadêmica? Não, tá? Significa que eu tenho dois trabalhos, né? Ou seja, eu continuo empreendendo, porque a gente sabe que no Brasil não é fácil empreender, quem diz que é fácil é mentiroso, mas eu também continuo na minha vida acadêmica porque eu gosto, tá? Do que eu faço. Mas eu vim aqui falar um pouquinho sobre agentes de IA e eu vou apresentar aqui, tá? Vocês quiserem podem me perguntar, fique à vontade. Não tem segredo nenhum. Eu sou docente, então eu estou acostumado a ser interrompido. Então não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Então vamos lá, agentes de IA.
Só para vocês entenderem, assim, para a gente dar um contexto de agentes de IA, todo mundo sabe o que é inteligência artificial, né? Isso eu não preciso nem fazer nenhum tipo de desenho sobre isso. Mas agentes de IA é uma parte da inteligência artificial. Vamos pensar que inteligência artificial é um círculo onde tem um monte de coisa. Inclusive, quando a gente fala de GPT, GPT é um tipo de inteligência artificial, análise de dados ou machine learning é um tipo de inteligência artificial, e assim a gente vai indo sempre nessa palavra. Mas todo mundo usa inteligência artificial porque é mais conhecido, ele tem um apelo popular maior. Mas nós aqui, como somos mais técnicos, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos falar um pouquinho de agentes de IA. O que que o agente de IA tem de diferente de um GPT, tá? A gente pode citar OpenAI, Gemini, enfim, um GPT, tá? Se vocês não sabem GPT, né? GPT é um tipo, tá, de uma LLM, tá? Então, LLM, Large Language Model, ou seja, que transforma texto transforma matemática em texto, tá? Depois até posso explicar um pouquinho como é que funciona sobre isso, se vocês têm essa curiosidade de uma forma bem simplificada. Mas os agentes de IA é quando a gente dá superpoderes para a IA. Ou seja, a gente sai daquele modo texto, que é escreva uma coisa, responde outra, escreva uma coisa, responde outra. Quando eu dou tools, ou seja, eu dou ferramentas para a minha IA. Então a minha IA, ela não vai só responder texto, ela vai fazer coisas, ela vai tomar ações. Escrever e-mail, fazer uma ligação, responder um WhatsApp automático, fazer uma marcação na agenda, gerar um dashboard, que no caso da análise de dados aí vocês, tá? Ou seja, pegar os dados lá do Power BI, trazer para cá, gerar um gráfico bonito, mandar esse gráfico no WhatsApp, tudo isso os agentes de IA podem fazer de forma automática. Então, se vocês entenderem, e isso tudo, todas essas ferramentas, elas são low code. Ó, nós temos três nichos de desenvolvimento, tá? Nós temos os code, que é codar mesmo, ou seja, aquelas telas pretas que a galera ficava lá nos quartos escuros e, né, nos subterrâneos lá programando. Nós temos as ferramentas no code, quando não, basicamente não existe programação nenhuma, são só aquelas caixinhas que são arrastadas, e existe as ferramentas low code, que tem as caixinhas que vão ser arrastadas, que eu vou mostrar para vocês, mas dentro das caixinhas eu consigo colocar código de programação que na minha opinião é o melhor dos mundos, né? Ou seja, eu tiro toda aquela abstração, né, das telas pretas e de codar para ter uma coisa mais humana e low code não é novo, tá? Só eu não vou dar a minha idade, mas eu tenho mais de 40. Eu trabalhei com low code há 18 anos atrás numa ferramenta, tá? Então não é novo. Pode parecer novo para nós, mas não é novo. Então, aqui um pouquinho da minha história, tá? Então, eu sou professor universitário, aqui numa escola técnica também. Sou mestrado, terminei meu mestrado em setembro do ano passado, em ciência da computação, na área de inteligência artificial, na área da saúde, na PUC, em Porto Alegre, que nós somos do Rio Grande do Sul, eu e o João somos daqui, do Rio Grande do Sul. Beleza? Então, trabalho aí mais de 20 anos aí na área de tecnologia, então já passei por muitas fases, já passei por muitos processos aí. Então, como eu estava falando para vocês, as LLMs, elas são um grande modelo de linguagem. Ou seja, eu transformo palavras, tá, em modelos. O que são os modelos, tá? Quando eu escrevo assim, acho que até eu consigo aqui, ó. Acho que até fica mais fácil fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Acho que eu consigo conectar o meu, o meu tablet aqui e consigo até mostrar para vocês como é um desenho que a gente pode seguir aqui. Vamos ver se eu consigo espelhar ele aqui. Bom, o que eu quero mostrar para vocês. Ah, foi, ó. Adoro o Zoom. O Zoom não tem erro, né? Ah, o Zoom é uma beleza. Então, olha só. Quando eu escrevo assim, ó, lá no ChatGPT, por exemplo, lá da OpenAI, eu sou e faço essa pergunta para ele. Eu sou o quê? O que que ele vai fazer aqui, ó? Para ele terminar esses preenchimentos que estão aqui, ele vai numa base de dados gigantesca, tá? E vai procurar qual é a probabilidade numérica, estatísticas, ó, a matemática aí, que apareceu mais vezes depois do que eu sou.
Então ele vai lá numa base de dados e vai procurar assim, ah, a pessoa botou bonito e botou legal. Ah, só elogio, né? Óbvio, né? Não vou me detonar. Então, olha só. O que mais apareceu aqui? Ah, apareceu uma. Ah, tá horrível, bonito, mas vocês estão entendendo, né? Apareceu mais vezes o bonito. Então, a probabilidade de estatística de bonito ser colocado aqui é maior. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai lá e vai procurar a posição que bonito tá e vai trazer para cá. Mas nenhuma LLM, ó, LLM não entende palavras. Eles transformam palavras em números, ou seja, a posição. Para quem é da programação, imagina um array, tá? Lá, eu vou buscar dentro da posição do array que está ali, tá? Então, isso é uma LLM. Então, a probabilidade da palavra estar aqui é o que ele vai buscar. Até depois eu posso dar um exemplo, até posso mostrar para vocês de como é feito a conversão. Isso aqui, uns chamam de RAG. Alguém já ouviu falar? Retriever Argumento Generation, tá? Isso aqui no YouTube tem um monte de gente explicando, inclusive eu, tá? Explicando isso aqui. Mas isso aqui é. Então, imaginem o tamanho da base de dados que uma LLM tem que ter, ou seja, que a OpenAI tem, que a Gemini tem, que a Cloud tem e assim por diante, para poder fazer isso aqui. É gigantesco. Então, por isso que até diz, né? A cada oi, nós gastamos 5 litros de água de refrigeração, né? Então, por isso que daí vocês começam a entender por que que os modelos não são atualizados com tanta frequência, embora sejam até mais do que deveriam, tá? Na minha opinião, a galera atualiza mais do que deveriam. Por quê? A cada atualização desse, quantos litros de água a gente gasta para fazer toda essa busca de novo aí? Beleza? Então, se entender o que é uma LLM, a gente já começa a entender o que que um agente de IA vai fazer. Um agente de IA, ao contrário de que uma LLM normal, que vai botar aqui, ó, eu sou bonito, eu sou legal, não. A gente pode simplesmente fazer o seguinte: eu posso pegar um agente de IA e mandar ele tomar uma ação. Que ação que ele pode ter? Deixa eu botar isso aqui para cá. Que ação que pode ter? E vocês devem ter visto aí, quem está acompanhando um pouquinho mais, né? Que é usar um agente de IA para fazer marcação de consulta, marcação de compromissos, enfim. Mas eu posso pegar um agente de IA e fazer ele mandar e-mail. Então eu posso pegar um agente de IA, tá? E fazer com que ele, olha só a ideia que eu estou dando para vocês, ó. Eu posso pegar um agente de IA, tá? Botar um bonequinho aqui, tá? Posso pegar um agente de IA e mandar ele todo dia às 7 da manhã, antes do meio-dia, AM, antes meridian, 7 da manhã, olhar uma base de dados lá, e nessa base de dados eu quero ver quais são os novos clientes que eu tenho. Ou seja, ou uma base de dados, olha assim, do Power BI, né? Quais são os novos dados que eu tenho lá colocado. E eu pego esses dados que estão aqui, gero um gráfico, pego esse gráfico e mando para o cara pelo WhatsApp todo dia, às 7 da manhã. Sem precisar fazer nada. Automático. Por quê? Porque o agente de A, ele tem superpoderes. Quando eu brinco de superpoderes, é porque ele toma ação. Quando ele toma ação, significa que eu posso conectar ele lá na OpenAI, na Meta, e mandar no WhatsApp para ele. E eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Só não vou mostrar usando análise de dados, porque para análise de dados eu vi que eu não nasci para isso. Mas fazer coisas eu vou conseguir mostrar para vocês ele fazendo. Beleza? Entendido quem tá aí? Ok? Ou não tá rolando? Podem falar aí, enquanto eu respiro. Não, cara, tá. Puxa, super interessante aqui, tá show de bola. Pode continuar. Então vamos lá. Aqui tá um exemplo, tá? Do que os agentes podem fazer. Então, assim, e talvez seja uma das coisas que mais me apaixona, é porque assim, ó, eu não tenho ferramenta só de low code, ou seja, eu posso botar um pouquinho de código, eu posso delegar coisas para ele fazer e posso acessar ambientes externos. Isso é o mais legal. Tudo isso usando uma inteligência artificial para fazer. Então, quando a gente vê aqueles robozinhos, vocês já viram, né? Os robozinhos trabalhando, os robozinhos dançando. Agora até tem um vídeo que eu vou botar no Instagram lá que eles estão treinando o robô
para fazer a função de empacotador, tá? De fazer empacotador de compras. Então o robozinho vai pegar as compras e vai botar dentro de um saco. Eles estão treinando o robô para fazer a seleção de coisas numa transportadora. Então, antes o ser humano fazia, né? Olhava, mandava para uma caixa daqui ou mandava uma caixa de lá. Agora o robô vai fazer isso. Ou seja, ele vai olhar, vai ler o código de barra e ele vai saber aonde que ele tem que colocar. Já está sendo treinado um robô, isso não é ficção científica. Tem um vídeo sobre isso, eu vou falar sobre isso aí, posso até falar lá no grupo sobre isso. Então significa que algumas funções repetitivas e que são funções que não requerem uma grande complexidade já estão sendo feitas. Na China, tem robô abastecendo o carro. Ah, Dias, mas como assim o robô abastece carro? Como é que o robô vai saber que modelo de carro e aonde está o tanque? Ele tem na sua base de dados o modelo do carro, o tipo de combustível que aquele carro tem, e uma mão mecânica vai lá e engata certinho e abastece o carro. Isso é quando eu junto a inteligência artificial para identificar o carro, saber a posição que ele está, com o quê? Com uma ferramenta que é ir lá, um robozinho mecânico, ir lá e botar o combustível. Ou seja, frentistas estão com os dias contados, como muitas outras profissões estão com os dias contados. Então eu consigo fazer uma chamada de API, por exemplo, um pagamento, tá? Fazer essa verificação, consigo acessar a internet, consigo fazer verificação e consigo pensar. Ou seja, eu consigo pensar o que o meu usuário quer e tomar uma decisão do que ele vai fazer. Olha só a loucura. Mas o que que esses agentes, então, eles têm de benefícios, né? Na verdade, só tem poucos malefícios, né? Tem mais benefícios do que malefícios. Mas os benefícios que eu digo para vocês é o seguinte: para começar aqui na nossa realidade, né? Primeira coisa, trabalha 24 horas por dia, não tem hora extra, não fica doente, né? Eu consigo ter uma previsão, ou seja, eu tenho previsibilidade do que vai acontecer. Ou seja, ele não vai bloquear, que nem antigamente teve, né? A gente via alguns vídeos aí que o cara pediu uma coisa e recebia outra, tá? Consistência, porque isso, a previsibilidade, a consistência, isso tudo eu resolvo com engenharia de prompt. Ó, profissão do futuro, engenharia de prompt. Redução de custo, uma análise de dados eficiente, porque ele está guardando tudo isso, eficiência, personalização, escalabilidade, enfim. Tá? O único problema que nós temos dos agentes de IA é que eles ainda não pensam como ser humano. Ainda. Porque existe a AGI, né, que é uma outra divisão da inteligência artificial, que o maluco do Elon Musk está investindo bilhões, que vai chegar bem rápido sobre isso. Tá? Quando chegar o AGI, a gente começa a ficar preocupado. Bom, o que que eu coloquei aqui? Eu coloquei assim, ó, as definições e como eles agem. Pode falar? Tu não tá compartilhando, tá? Só pra te avisar. Bah, eu tô. Ai, que viagem minha. Perdão, 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 Não, tava perdão, tudo fazendo sentido sem o compartilhamento de tela, tá? perdão, perdão. Tá, agora foi. Então deixa eu só voltar aqui, ó, para mostrar para vocês que aqui, ó, isso aqui eu tenho esse. Depois eu posso botar lá na comunidade. Nem aqui vocês viram, né? Então, olha só. É, não viram, né? Então, isso aqui, ó, é o que eu havia falando, né? Então, nós temos o agente de IA no centro, nós temos as demandas, que essas demandas elas podem ser solicitações humanas ou podem ser solicitações robóticas, tá? Inclusive, duvido de vocês não ter recebido ligações de cobrança ou, a não ser que vocês não devam, né? Ligações de venda, por exemplo, que é uma voz de inteligência artificial falando com vocês e falando, assim, falando mesmo, tá? Não é aquela voz robótica que nem a gente estava acostumado antes, tá? E uma coisa que eu acabei não falando antes, que eu quero falar agora, eles têm memória, tá? Então, eles lembram o que eles conversaram contigo. Melhor do que eu, por exemplo. Então, os agentes de IA, eu consigo fazer automações, eles tomam ações, eles interagem com outros sistemas, tá? Eles são multimodais e contínuos. Ou seja, eu consigo ter essa interação com várias outras ferramentas. Autônomos, que daí a gente lembrar lá do carro que dirige sozinho da Tesla,
tá? São autônomos. A Tesla usa um tipo de agente, tá? Ali é um agente de IA. Olha só, para tu ver que agente de IA não é tão novo, porque a Tesla já faz isso. Como é que eu sei que um agente de IA? Por quê? Porque eu dou superpoderes para ele. Então ele olha ao redor, ao que está acontecendo, toma uma atitude sobre aquilo, tá? E tem um objetivo. Ou seja, o objetivo é levar do ponto A ao ponto B. E ele vai fazer, tomando as decisões que precisam, tá? Os robôs, então, eles acabam sendo nossos assistentes e têm uma eficiência e escalabilidade gigantesca. Mas daí, essa pergunta eu sempre faço, né? Até talvez aqui, se tem algum programador aí, por favor, se manifeste. Significa então que eu preciso ser um super programador de Python, por exemplo, para poder trabalhar com inteligência artificial e trabalhar com agentes de IA? A resposta é não, tá? Então significa que, mesmo que aquela pessoa não tenha um grande conhecimento em programação, ele consegue. Porque lembra? Low code que eu mostrei lá? Então, não precisa fazer essa cara aí de frustrado. Quando eu coloco isso aqui, então eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que existe uma luz do fim do túnel, ou seja, existe uma possibilidade da gente que não é programador conseguir ter ferramentas de agente de IA, e isso só vai aumentar, tá? Essa semana agora lançaram o String, um concorrente do N8N, que também vai trabalhar com agentes de inteligência artificial, sem nem precisar fazer um código, não precisa nada, é só escrever no prompt, ele já vai fazer. Então, engenharia de prompt de novo, rolando. Aqui, então, low code e no code. A explicação que eu dei lá no início está aqui enfasada. Então, quando eu tenho no code, então permite o desenvolvimento de produtos sem qualquer linguagem de programação. Isso é bem limitado e talvez se vocês procurarem na internet, uma das ferramentas que mais se fala quando se fala em no code é o Bubble, tá? Uma ferramenta bem legal que tem lá, mas com muitas limitações. E o low code são essas ferramentas que eu vou mostrar agora. Enfim, existem muitas ferramentas que é o que a gente tem de maioria hoje, tá? Daí eu vou falar para vocês sobre a ferramenta de N8N. É uma ferramenta open source, então não significa que eu estou sendo patrocinado por eles, é uma ferramenta gratuita, que nos dá uma possibilidade gigantesca de trabalhar e eu vou mostrar isso para vocês. E olha só que legal, tá? Quem criou o raio desse N8N não é um programador. Olha só que loucura, tá? O cara, ele é editor, não, ele é roteirista de filme. O cara é roteirista de filme, chegou por um amigo dele, disse, pô, a gente podia criar uma ferramenta de automação aí, né, cara? Tu não tem o que fazer, né? Deu outro, eu também não tenho o que fazer, então vamos criar uma. Foi criar lá na Alemanha, tá? Em Berlim, só para vocês terem uma ideia. 2020, essa ferramenta foi criada em 2009, tá? Quando eles se juntaram, 2010 eles lançaram, 2020 eles tiveram a primeira rodada de investimento, que a gente estava até comentando, né, João, que no Rio Grande do Sul é muito difícil receber investimento em startup. Quando recebe as empresas que estão mais top, né? Para a empresa que está começando é bem difícil. Mas enfim, ganhou investimento, lançou uma ferramenta, e como esses caras ganham dinheiro, sendo que é uma ferramenta open source, ou seja, eu, Diego, ou qualquer um de vocês pode baixar e usar e não precisa pagar nada para ninguém. Eles criam o quê? Eles amarram com uma ferramenta, com uma plataforma, ou seja, um serviço pago. Então eles criaram o N8N Cloud para quem não quiser subir servidor, instalar em VM, nada disso, só quer lá usar o negocinho lá, já tem uma ferramenta pronta para eles ali. Com algumas limitações no sentido de tools mesmo, tá? Mas funciona. E uma coisa que talvez pergunte é assim: ah, Diego, mas então eu posso conectar meu WhatsApp nessa plataforma do N8N Cloud aí? Não, tá? Não. Porque o WhatsApp ele é uma ferramenta muito usada para nós aqui, tá? A Europa não usa, Estados Unidos usa muito menos. Nos Estados Unidos, os caras mandam SMS ainda, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Quando a gente fala que eles são modernos, há controvérsia sobre isso, tá? Então, sim, eu participei de um projeto gringo, tá? Que eu tive que fazer a integração de SMS. Olha quanto tempo a gente não usa esse raio de SMS aí, tá? Então, o WhatsApp eles não têm muito hábito de usar. Telegram bomba mais lá do que o próprio WhatsApp. Em março, então, eles receberam o maior aporte que eles têm aí, 230 mil usuários, enfim, toda uma história. E essa aqui é o site deles, tá? De como é que é a plataforma. Tá? Então, é uma plataforma totalmente open source, mas para tu poder usar ela, tu vai ter que pagar uma mensalidade que vai dar no Brazuca em torno de uns R$ 130, tá? Para nós é caro.
né? Mas, se não quiser fazer nenhum tipo de aventuras, de instalar servidor e tal, é o que nós temos para o momento. Então aqui eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Mas aqui é um tipo, como é que o N2N trabalha? Então eu preciso colocar um agente aqui no centro e dentro desse agente eu conecto um modelo de LLM aqui, que aqui no caso é o OpenAI. Coloco uma memória, porque lembra que eu falei para vocês que os agentes já têm memória? Então eu coloco uma memória, que aqui é um banco de dados, para quem não conhece o Redis, né? É um banco de dados de memória. Ele é um banco de dados NoSQL e ele não é persuativo, ele tem prazo e expira as informações que estão ali colocadas. E aqui o que que ele está fazendo? Esse agente aqui ele está só fazendo uma consulta num agendamento aqui, marcando um horário. Eu vou mostrar isso para vocês funcionando, tá? Aqui nós temos tempo. Então, posso dizer que eu tenho hoje uma ferramenta que é um canivete, tá? Um canivete suíço, que a gente pode fazer um monte de coisa com ele. Tá? Eu dei para vocês dois exemplos, mas poderia ficar uma noite inteira falando. Quem tem TikTok, eu já quero desanimar vocês, que a maioria dos vídeos de TikTok que vocês estão olhando hoje são vídeos feitos por IA, e essas IAs normalmente estão rodando dentro da N8N, ou seja, é tudo prompt, é tudo vídeo gerado automático. Tá? Então, o TikTok hoje ele é a ferramenta que mais tem vídeos de IA rodando. Tá? E aqui eu vou levar tudo isso para dois exemplos aqui para mostrar para vocês. São dois clientes que eu consegui nessa caminhada. Um cliente é um escritório de advogado que ele pediu que fizesse que a IA entendesse o que o cliente está pedindo, ou seja, quando o meu usuário, tá, vai lá e chama no WhatsApp e conta a sua história, essa IA vai identificar qual é o melhor advogado, ou seja, qual é o melhor advogado para representar aquela causa que o cara quer, e já faz um agendamento com aquele advogado. Então, aqui são 5 advogados, cada um representa uma causa, tá? Enfim, tem uma especialidade, e essa IA, ela vai interpretar qual é a melhor especialidade para aquela situação que a pessoa tem e vai fazer um agendamento lá. Isso seria um humano entendendo o que, que a pessoa quer e qual é o melhor advogado para aquilo ali. Isso é tudo feito automático, 24 horas, porque isso aqui está rodando em tráfego pago, tá? Daí o outro lado, setor de imóveis, uma construtora, uma incorporadora razoavelmente pequena de São Paulo, está vendendo apartamentos na planta e também quer fazer o quê? Quer fazer com que o seu usuário, através de tráfego pago também, essa IA vai entender qual é o melhor prédio ou qual o melhor apartamento aquela pessoa quer, dadas as características que a pessoa coloca, e vai colocar ali, ah, mandar informações sobre aquele empreendimento e vai marcar um agendamento com o corretor de imóveis. E olha só que uma coisa que bem específica, setor imobiliário foi colocado no prompt, que foi pedido para mim colocar no prompt, é a pergunta se a pessoa tem pet ou não. Por quê? Porque tem apartamentos que não estão aceitando pet. Então, era um pré-requisito bem importante saber se a pessoa tem pet ou não. Outro requisito bem importante, que em São Paulo conta muito, para nós no interior não é tanto, que é se tem metrô perto, estação perto, padaria, mercado, enfim, tudo isso aí. E todo essa geolocalização é feito como? Pelo Google Maps. Então, isso não está guardado em banco de dados nenhum. Quando a pessoa solicita, a pessoa pode dizer assim: eu quero saber quantos metros do empreendimento X tem um metrô. A próprio agente de IA vai chamar no Google Maps e vai dizer para a pessoa a localização. Por quê? Porque no WhatsApp eu posso ativar a minha localização, inclusive, né? Então eu até posso dizer do ponto da onde que eu tô, qual é o metrô mais perto que tem. Então é uma coisa muito boa. Bom, mas nem tudo são flores. Até agora eu só elogiei o N8N, né? Todo mundo já comprou vários aí. Mas assim, nós temos problemas, como toda IA tem problema, né? E não é diferente. Tecnologia, ela nasceu para ter problema, por isso que a gente tem emprego, porque se não tivesse problema, a gente não tinha emprego. A gente tem algumas coisas que precisam ser resolvidas. Isso é problema universal, tá? Não é só problema meu, nem de vocês, não, que é prompt. Engenharia de prompt. E eu falo para vocês assim, ó.
falavam isso para mim e eu dava risada, tá? Ah, capaz, só escrever um textinho ali e sai funcionando. Depois que eu entrei nesse mundo de agentes de IA, eu descobri que não é só escrever um textinho. A gente tem que entender as técnicas para poder escrever um textinho. Aqui eu coloco 3 técnicas, não vou me aprofundar nisso, depois até se a gente pode marcar uma nova, a gente até pode brincar de engenharia de prompt aí num novo momento, mas basicamente vocês vão se deparar, quando vocês lerem coisas sobre engenharia de prompt, vocês vão se deparar com 3 técnicas. Das 3 técnicas que tem ali, eu posso juntar as 3, posso usar uma só, ou posso usar nenhuma delas. Qual que, qual é o custo que eu pago por isso? Porque tudo tem um preço, tá? Quando eu junto as 3 melhores técnicas de engenharia de prompt, eu tenho um consumo excessivo de tokens. Tokens é a moeda de transação que tem entre o agente de IA, ou seja, qualquer LLM, com a informação que está chegando. Isso é convertido em tokens. Estão ligados? Não? Estão ligados, né? Isso é convertido em tokens. Quanto eu tenho um prompt grande, eu consumo muito tokens. E aonde isso resulta? Eu pago mais caro por aquilo que está sendo executado. Então, essa balança entre gastar tokens e ter uma eficiência, ela é bem importante. Exemplo prático, tá? Todo mundo está falando no Grok 4. Eu até posso mostrar para vocês. Eu fiz um teste, eu gastei 20 centavos de dólar fazendo só uma pergunta assim, ó. Quem, quem descobriu o Brasil? O Grok foi lá na Wikipedia, né? Pegou as informações do que é quem descobriu o Brasil, porque estava escrito, eu perguntei na fonte, né? Da onde tu tirou isso? Botou na Wikipedia e trouxe para mim 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos me custaram 20 centavos de dólar. Muito, muito, muito caro. Vocês imaginem isso em grande escala. Possível, tá? Impossível executar. Então, o Grok, por exemplo, né, que é hoje a IA que está, né, LLM que está ganhando mercado aí, ela não pode ser usada para todos os casos. Vocês imaginam um usuário que recebe 500, 600 solicitações no agente de IA, gastando 20 centavos para cada perguntinha que é feita. Impossível, né? Gasta muito. Então, tudo tem que fazer um balanço. Então, para essa mágica acontecer, eu preciso juntar um agente de IA com as ferramentas conectadas, as ferramentas certas, porque não adianta eu pendurar um monte de ferramenta e não usar, porque isso é custo de processamento, e ter uma boa engenharia de prompt escrito. Com isso tudo, eu consigo ter a mágica acontecendo. Bom, como a galera da IA não dorme, tá? O que que eles fizeram em novembro do ano passado? Novembro do ano passado, os caras lá da Anthropic, né, lançaram, Anthropic é da Cloud, devem ter ouvido falar, né, que é uma LLM bem conhecida, muito usada na Europa, no Brasil até pouco. No Brasil, o ChatGPT ganha, porque a gente é muito americanizado, né? A Anthropic lançou esse modelo, tá? Chamado MCP, Model Context Protocol, mas não lançou só para os agentes de IA, tá? Esse modelo eu usei em JavaScript, que também está funcionando. É quando o quê? É quando eu tiro toda essa abstração de texto que eu havia mencionado para vocês, a engenharia de prompt, e uso um protocolo e conecto esse protocolo direto à ferramenta. Um exemplo muito comum, até tem o meu canal do YouTube lá, que eu fiz uma busca no Airbnb. Eu dei características de locação que eu queria e ele foi lá no Airbnb e trouxe para mim essas informações. E eu não precisei escrever nada, não botei uma linha de código. Tudo engenharia de prompt, tudo escrito. E na verdade foi só uma frase, tá? Então esse, e ele foi fazer isso. Isso através do que? Desse model, ou seja, desse conector. Esse conector está disponível para Python, JavaScript, Java e, obviamente, para o N2N que ele foi criado ali, tá? Então, esse protocolo está aberto ali, um protocolo aberto, criado pela Anthropic em novembro, mas só tornou acessível ou usável em março desse ano. Ou seja, precisamos aí 4 meses, basicamente, para que esse modelo seja usado. Se talvez vocês tenham curiosidade, perguntando assim, eu uso o MCP? A resposta é não, eu não uso, porque eu não confio ainda nele.
Mas é um caminho a ser seguido. Vocês vão ver um monte de vídeo na internet ensinando aí, porque é muito fácil. Qual é o objetivo do MCP? O objetivo do MCP é que cada empresa tenha o seu MCP, ou seja, tenha o seu protocolo, e esse protocolo se comunica direto com os meus dados, ou seja, os dados da minha empresa. Eu não preciso mais ter API. Lembra? Antes eu tinha uma API REST lá, que eu mandava e recebia dados, fazia todo aquele paranauê. Eu não preciso mais disso. Esse protocolo vai resolver isso. E até eles brincam, né, que o MCP é como se fosse um conector USB. Eu vou conectar e ele vai se virar e vai fazer sozinho. Eu testei um MCP do Asas, pagamento, tá? E funcionou muito bem, tá? Mas eu não estou usando. O meu Asas eu conecto na mão porque eu sou raiz, tá? Mas dá para usar. Então, olha só. Quando eu uso o MCP, vocês viram aquele monte de caixinha que tinha antes lá? Tá resumida só nisso aqui, ó. Ou seja, eu tenho um conector MCP fazendo todos os processos. Então, ele é muito mais fácil nesse sentido. Agora, eu não sei, tá? Minha experiência, não sei se o MCP em produção, ou seja, recebendo muitos requisitos, ele não vai bloquear. Ou seja, ele não vai se perder nas informações, ou a gente chama tecnicamente alucinar, tá? Já devem ter ouvido falar, né? Bom, essa IA está alucinando. O que é que essa IA está alucinando? Essa IA está alucinando porque ela está pensando coisas que ela não deveria pensar, né? Então, a gente chama de alucinação, tá? É um termo técnico usado aí. Se alguém vocês ouvirem falar, você já sabe o que que é. Resumo: eu dou superpoderes aos agentes de IA, eu torno minhas automações mais eficientes, eficazes, torno elas mais poderosas e continuo sendo ferramentas de inteligência artificial. Aqui, então, basicamente, o que eu havia mostrado para vocês, né? Ó, R$ 125 Brazuca, tá? Já está convertido em real. Tá? Eu consigo rodar cinco automações, tá? Juntas. Então tem ali as limitações. Agora, se eu sou raiz mesmo, eu quero subir um servidor, daí eu subo direto aqui. Hoje em dia, a Hosting é hoje a empresa que mais tem servidores de N8N rodando aí no mundo. Eles têm 80% do mercado, então tão gigantesco. Daí aqui vai, eu botei esses dois exemplos, né? Ou sobe o servidor lá, ou sobe o servidor cá. Não é difícil, tá? Porque tem uma ferramenta chamada EasyPanel, tá? O Portainer, são ferramentas aí que fazem a gente subir bem rápido. Isso já é, né? Já estou indo mais por uma outra seara, mas são ferramentas que nos ajudam, tá? O EasyPanel é clica, avança, é tipo Windows, avança, avança, avança e conclui. E está instalado no servidor lá. Beleza? Então, mão na massa? Vamos lá então. Ah, perguntas? Eu vou abrir o N8N aqui para mostrar para vocês. Cara, muito legal, meu. O Bruno tinha feito uma pergunta aqui no chat, mas ele disse que tu já respondeu quando tu falou da Hosting. Ele perguntou assim: você desenvolve os seus workflows no N8N no ambiente VPS? Daí ele respondeu, daí ele botou aqui agora, muito obrigado. Já respondeu, também uso Hostinger. O Bruno também, né, lá da nossa comunidade, né, e tá trabalhando aí com agentes de IA. Tá fazendo uns trabalhos bem legais até. Recomendo depois vocês darem uma procurada no perfil do Bruno, tá? lá na, no LinkedIn. É o Bruno Freitas, não sei como é que tá o perfil dele. E Sim. aí, Bruno, fica à vontade aí, cara. Oh, obrigado, que isso. Vai ser uma excelente oportunidade para a gente fazer essa conexão, esse network. Depois a gente vai conversar aí também, se puder contribuir. Vocês podem olhar, eu fiz alguns posts lá no LinkedIn. Cara, coloca o Vamos. link do teu LinkedIn aqui no chat. E aí, depois, para quem for Oh, assistir a boa. gravação, pessoal, eu vou colocar na Obrigado. descrição também do vídeo, tá? Tá, valeu. Pode seguir, Diego. Isso aí, cara. Então, para quem eu havia mencionado antes, tá? Recentemente eu vi que a comunidade subiu, tá? Um nó, tá? Que a gente chama de nó dentro da N2N de conexões da Microsoft. Então, ou seja, Power BI já tem nó, tá? Do Power BI para usar o N8N. Não usei ainda, tá? Porque eu não sou um expert em Power BI, mas eu sei que já existe, inclusive tem aí gente fazendo isso. Não é um nó brasileiro, tá? Ou seja, a pessoa que desenvolveu, ele não é brazuca, mas dá para usar ali. Eu acho, acredito eu, que quem usa Power BI vai se dar super bem ali, tá? Sobre isso aí, até instigo vocês
a fazer isso na N8N e postar lá no grupo lá como é que foi sobre isso aí, tá? Porque fica mais fácil vocês que têm já coisas de Power BI testarem, tá? Eu não consigo testar aqui, mas ajuda, inclusive, quem precisar aí é só chamar, tá? Aqui, vocês estão vendo, né, a minha tela? Estamos sim. Inclusive, o Tá. Matheus desmutou o microfone dele. Não sei se você quer fazer algum comentário antes, Matheus. Quer aproveitar? Olha, nem vi quem desmutar. Mas tudo bem, vamos lá. Só a questão que você comentou, Diego, do alucinar, cheguei a dar uma olhada nessa do MCP, né? E o pessoal tem indicado a linkar o ID da conversa. Eu estou usando para secretária eletrônica, né? O MCP. E aí, trocando ideia com bastante pessoas, né? Já desenvolveram essa função, eles falaram para ter a preocupação de colocar o ID da conversa na hora que entra a informação no MCP, entendeu? Que aí ele puxa, como se fosse uma travinha ali, ele puxa pelo esse ID lá no banco de dados. No Superbase que eu uso. Existe um nó, que é o nó Think, né? Que é um nó que tu puxa lá do próprio N8N tem, até posso mostrar aqui. E ele também, as pessoas estão usando ele para fazer isso, né? O Think é o DeepSeek, quando veio, né? Quando tornou o DeepSeek público, a galera gostou, porque quando a gente fazia as requisições do DeepSeek, a gente aparecia a cadeia de pensamento dele, né? Ou seja, a gente via como ele estava construindo a resposta que eu estava fazendo. Ou seja, a cadeia de pensamento, tá? E esse nó Think, ele faz isso, né? Ele organiza a cadeia de pensamento. Por quê? Lembra lá do desenho que eu fiz, né? Vocês imaginam assim, ó, eu sou a quantidade de possibilidades que ele pode responder ali. Eu dei exemplo de dois, né? Bonito e legal, mas infinitamente existe mais, muitas outras opções que eu posso colocar ali. Então, quando eu coloco uma cadeia de pensamento, significa que eu estou fazendo com que a IA ela pense sistêmica, ela pense como se fosse um ser humano, né? A gente sabe que se a gente botar o dedo na tomada, a gente vai tomar um choque. Então a gente nunca coloca o dedo na tomada, porque se a gente botar o dedo na tomada, a gente toma choque. Quando eu coloco o think, eu estou lembrando ela, ou seja, eu estou fazendo uma cadeia de pensamento que se eu botar o dedo na tomada, eu irei tomar um choque, né? É um exemplo meio esdrúxulo, mas para vocês entenderem, acho que ficou mais fácil, né? Então, eu faço isso porque é a maneira de eu tentar alucinar menos, tá? Mas toda a LLM, tá? Assim, ela nasceu com tanta informação que é muito difícil ela não alucinar em algum momento. Inclusive, o Matheus ali, a gente pode botar uma engenharia de prompt bem escrita, a gente pode validar essa engenharia de prompt, mas a IA, ela nunca ou muitas vezes ela não vai seguir exatamente o que a gente está mandando. Ela vai fazer as suas variações. E é o objetivo dela, tá? O objetivo de toda a LLM é transformar a linguagem em algo matemático e nos responder. Então, é normal que ela faça isso. Inclusive, eu aviso até as pessoas, né, que, cara, tu precisa, assim, a IA, ela pode e vai, inclusive, existem dados estatísticos, tá? 15% das respostas que ela vai dar, que é 15% que a resposta vão dar, né, que está no plural, ah, vão sofrer interferências. Alguém levantou a mão aí? Não? Então, elas vão sofrer Opa, interferências. fui eu, desculpa aí. Era referente a essa dúvida, a questão de engenharia de prompt. Você acredita que se as máquinas, esses modelos desses modelos, conseguissem pensar como seres humanos, eles conseguiriam entender melhor os prompts que são passados para eles ou são coisas diferentes? Tá, olha só, são duas coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de engenharia de prompt, a gente está humanizando uma IA, tá? Vamos pensar assim, ó, eu estou humanizando ela, que é dando uma personalidade. Vou mostrar um prompt, acho que é mais fácil, pode ser? Tá? Vou mostrar um prompt, tá? Aqui, que é um prompt meu, tá? Essa aqui é a minha agente, a Flávia. A Flávia, então, ela tem duas funções. Primeira função é responder todas as dúvidas dos usuários sobre um curso, um infoproduto que eu tenho. E se não tiver suficiente, as respostas não forem suficientes, ela vai marcar um horário comigo.
Ela vai fazer junto com o usuário e vai cair na minha agenda e vai mandar para mim um resumo da conversa e vai marcar um horário na minha agenda. Esse horário pode ser pago ou pode não ser pago. Se ela entender que é dúvida do curso, ela marca na minha agenda e não cobra o usuário. Se ela entender que o que a pessoa está pedindo não é referente ao curso, e sim uma ajuda, alguma coisa que ele tem, que eu chamo de consultoria, ela marca na minha agenda e manda um link de pagamento pro cara, tá? Só pra vocês entenderem a jogada. Então ela que pensa. Ah, essa dúvida é. Não. Mas como é que ela pensa, né? Porque existe uma engenharia de prompt feito. Vou mostrar aqui para vocês essa engenharia. Tá ruim o zoom aí ou não? Não? Tá bom? Então, olha Ok. só. Quando eu falo de engenharia de prompt, assim, ó, eu dou uma personalidade para ela. Então, olha só. Olha como é que é. Isso aqui é um dos critérios que tem lá, né, de como fazer uma boa engenharia de prompt, né? Eu dou os primeiros passos que eu quero que ela dê, e aí que eu falo para vocês, né? Existe um percentual de vezes que ela não vai seguir exatamente os passos que eu estou mandando, tá? Ela vai variar isso. Não significa que ela não vai dar oi, mas significa que ela não vai dizer assim, oi, aqui é a Flávia. Ela vai dizer, oi, sou a Flávia. Vai trocar palavras, ou mesmo não vai seguir exatamente, dizer assim, ah, sou um assistente virtual do Diego. Vai dizer qualquer outra coisa, tá? Às vezes ela acontece, faz isso e faz parte do processo, tá? Não tem nada que a gente possa travar. Até os clientes podem dizer, não, mas eu quero que sempre seja assim. Cara, então não vai rolar, porque sempre é uma palavra muito forte, tá? Nessa engenharia de prompt, eu dou uma personalidade, dou uma saudação, digo o que ela tem que fazer. Mas quando eu estou falando de robôs pegar empregos de humanos, daí isso vai acontecer naquelas profissões que são robóticas. São profissões que as pessoas, elas não precisam ter um grande cadeia de pensamento para executar. Exemplo, abastecer um carro, tá? Ou seja, são coisas que eu consigo elencar em fórmulas, passo a passo, o que a pessoa faz. Isso, juntando com o poder de decisão que toda LLM tem, tá? Toda LLM tem toma decisão, às vezes certa, às vezes errada, né? Mas toma decisão. Eu consigo fazer isso. Mas o que que um agente de IA tem nessa jogada toda? O agente de IA, ele vai fazer a conexão entre um braço robótico, a cadeia de pensamento e a tomada de decisão. Isso é um agente de IA faz. Lembra da Tesla? O que que o agente de IA faz quando dirige um carro? Não atropela as pessoas, né? A começar por isso, não passa sinal vermelho, cuida o que está acontecendo ao redor, não bate no carro do lado, para no lugar certo. Por quê? Porque um agente de IA, ele consegue tomar decisões e fazer as ações. Eu podia ter um carro só um agente, uma LLM. O que que essa LLM ia me ajudar? O Waze. O Waze é uma inteligência artificial colaborativa, tá? Ele consegue calcular melhor rota, sabe aonde tem problema, sabe, conhece as cidades. Então, é um tipo de inteligência artificial, tá? Então, isso também mostra que, assim, existem tantos tipos de inteligência artificial que podia ficar aqui uma noite falando de exemplos, tá? Mas vou dar o exemplo do Waze, tá? Então, o Waze já nos ajuda. Mas o Waze, para dirigir o meu carro, por exemplo, já só o Waze não ia adiantar, né? Porque eu ia atropelar todo mundo, não ia parar sinal vermelho, ia virar um caos, né? Porque ele me dá a rota A a B, te vira. Respondido? Ou confundi mais do que respondi? Responderam demais. Demais, demais. Muito obrigado, viu? Tá bom. Então, aqui nessa engenharia de prompt, tá? Eu organizo isso da seguinte forma, tá? E é uma forma, assim, que muita gente faz, tá? Não é invenção do Diego, mas assim, ó, primeira coisa que a gente faz é dizer como a gente quer que ela faça o primeiro contato, tá? E dizer para a ação, aqui é um atendente, tá? Ela está fazendo um atendimento. Mas, se fosse o caso que eu havia falado do Power BI lá, eu poderia ter saudação? Poderia, mas como eu estou mandando alguma coisa para alguém, a saudação não faz sentido, né? Porque eu estou mandando um relatório para alguém. Então, essa parte aqui, simplesmente eu ignoro.
Personalidade vale ou não ter. Ah, se eu quero mandar um relatório para a pessoa e quero que a pessoa interaja com esse relatório, ok, posso criar uma personalidade, seja legal, seja extrovertido, seja não sei o quê, tá? Isso tem hoje no ChatGPT, né? Quando vocês entram lá em configurações, lá vocês conseguem escolher a personalidade que vocês querem, inclusive. E dou o objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é todo dia pegar um relatório, extrair os dados, fazer uma análise e mandar? É. Inclusive, a gente já faz análise, tá? Olha só o perigo que a gente está vivendo. Faz análise. Ele consegue olhar aquilo que está resultando a partir do quê? A partir do conhecimento que a gente dá. Daí vem a importância da gente ter um RAG. Ah, seguindo aqui, se eu esquecer de RAG, é que vocês me lembram para falar sobre RAG também. Aqui, então, eu dou toda a personalidade para ela, eu digo o que que ela tem que fazer. Eu estou chamando ela porque é Flávia, né? Tá? Tem que fazer, tá? Tudo ali tem que fazer. E aqui eu começo a dar algumas características que eu quero. Olha só o que que eu posso dizer para ela. Olha, retorne exatamente duas opções de horário. Ou seja, olha lá na minha agenda, a agenda do Diego, e retorna para o usuário duas opções de horário disponível para aquela pessoa. Então, o que que eu estou dizendo para ela? Olha lá na minha agenda, vê que horário eu tenho livre e retorna para a pessoa. Ou seja, eu estou dizendo a ela olhar numa agenda que quantos horários livres o Diego tem? Um monte. Então ela vai lá e vai olhar. Mas então eu preciso dizer para ela assim, tá, mas como assim? Só olha os horários? Não, duas opções. Dessas duas opções, ó, caso a tu, que no caso é a ferramenta usada, não retorne o horário disponível para mais 2 dias, então significa que eu estou dizendo para ela, cara, não é para tu olhar toda a minha agenda. Olha só os 2 dias seguintes de hoje. E lembrando que é o seguinte, ó, toda a LLM ela tem muito problema quando a gente fala de hoje, fala agora, ela às vezes ela bloqueia, às vezes ela não entende que, tipo, amanhã é dia 18 é sexta-feira. Às vezes ela diz que dia 19 é domingo. Acontece, tá? E assim, ó, não tem o que fazer. Tá? Não, assim, não adianta. Ela de vez em quando ela se perde em datas e horários, como ela se perde em cálculos matemáticos. Por isso existe uma tool que é o calculator, que tu puxa lá para ela fazer cálculos através daquela tool. A tool é quando eu digo para ela usa aquilo ali para fazer, para retornar aquela resposta. Então tudo que está envolvido, toda essa engenharia de prompt que está aqui, ó, eu estou organizando para ela usar essas ferramentas que estão aqui conectadas no nó da tool. Então aqui, ó, eu tenho aqui isso aqui, eu poderia ter muito mais nós aqui colocados. Então, por exemplo, eu ouvi falar, né? Ó, a calculadora. Tá, se eu só fizer isso aqui, vai resolver? Ó, botei aqui a calculadora. Vai resolver? Não. Eu preciso ir lá no prompt e dizer para a Flávia que existe uma tool calculadora aqui colocada. Porque senão, pode ser que ela entenda, pode ser que ela não entenda, e se ela não quiser entender, o problema é dela, né? Eu preciso dizer para ela que existe uma calculadora aqui conectada. Senão, não vai funcionar. Ok? Show, né? Então, olha só, isso aqui, tá? É um atendimento, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, é bem bonitão, ó, cheio de nós aqui, cheio de caixinhas que são colocadas, tá? Isso aqui é um atendimento que é feito, que faz, e esse atendimento, ele tem uma base de conhecimento, que aqui é o RAG, e ela pode responder em áudio, inclusive, que eu acho legal. Então, olha só, que ela está configurada, tá? Quando a resposta vier por áudio, eu respondo o usuário por áudio. Tá, mas como é que eu faço isso? Toda LLM, tá? O ChatGPT também faz isso, né? Se vocês abrirem o ChatGPT do celular e mandar falar por voz, ele vai entender e vai te responder e tu vai interagir por voz, né? Inclusive voz português, né? Brasileira. Aqui eu tô dando para ela uma forma dela responder o usuário. Então, se o usuário mandou por áudio, porque tem pessoas que adoram áudio, né? É fã dos áudios, eu tô respondendo por áudio. Para responder por áudio, eu posso usar as vozes da OpenAI, que são muito ruins, diz eles que melhoraram, eu não testei, mas eu ainda acho ruim, ou posso usar uma ferramenta, que é uma ferramenta paga, que é a Eden Labs. Alguém já ouviu falar desses caras aqui?
Então, se vocês quiserem. Opa, não, esse aqui é o concorrente. Inclusive, eu tenho o meu clone de voz e o meu clone, né, que eu me gravei aqui na Even Labs. Então, eu estou eternizado aqui, né? Então, eu posso a qualquer momento me clonar aqui e falar com que eu fale qualquer outra coisa que eu não estou falando. Ah, é perfeito? Não, tá? Quem conversa comigo vai ver que não é bem o Diego, porque, né, tem a questão dos trejeitos, né? Mas é uma forma de ter ali colocado. Eu não vou aqui mostrar para vocês, mas tem vídeo falando sobre isso. Aqui a gente consegue clonar. E aqui a gente consegue procurar vozes que a gente pode usar lá. É de graça? Tem a versão gratuita, tá? Que me limita a quantidade de vozes, e a versão paga, que é 5 dolinhos aí, eu consigo usar umas vozes mais legal, assim, mais interativas. Quando eu falo me clonar, deixa eu ver se eu acho o meu. Eu tenho um vídeo meu que eu gravei aqui, que eu estou falando em russo. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu tenho, usando o Evan Labs. Então, para quem não tem sua voz clonada, eu aconselho vocês se clonarem. Aqui, ó. Não sei se vocês vão ouvir ou não. Mas aqui, ó. Aqui sou eu, tá? Né? Na minha Batcaverna, que eu me gravei. Não sei se vocês vão ouvir. Acho que tu precisa compartilhar com áudio, tá? Quando compartilha a Hum. tela ali, tu só interromper o compartilhamento e aí compartilhar novamente e aí ele e selecionar lá com áudio, tá? Ah, compartilhar com som. É isso aí. Isso. Me- Parou. Cara, não veio, tá? É. Me clonei aqui e. Ah, deu uma travadinha. Vamos ver. Será que foi? Есть опыт руководства командами Agora и foi. предоставления высококачественных программных решений. Как лидер, я Olha стремлюсь só como eu falo bem вдохновлять russo. и мотивировать свою команду, создавая Quando атмосферу eu комфорта. vejo essas IAs, assim, a gente nota no movimento da boca, né? Olha só, podem ver Ma- ali, ó. Pode ver, Mas, olha essa coisa, ó, o biquinho, ó. Ó, dá pra ver que é uma IA, né? tem um movimento ali que fica estranho, mas por enquanto, né? E lembrando que é o seguinte, a Eleven Labs hoje é a melhor IA para esse tipo de coisa, tá? Existem outras que estão sendo lançadas, mas eles ainda são muito bons nisso aí. Alguém já usou lá? Alguém já conhece aí? Então, já usaram? Usou? Aí. Então, é muito interessante. Voltando para cá, então, Eu fiz um processo, só compartilhando um pouquinho, Diego, fiz um processo de SDR e de atendimento, né? E o próprio agente ele faz a abordagem do cliente, faz toda a tratativa ali para convencer o cliente a testar o atendente. E aí eu coloquei, devendo lá, o agente de consultor de vendas tem uma voz masculina. E quando ele faz o teste, eu fiz um switch no meu o meu agente, né? Ele já joga com o fluxo da atendente. E o fluxo da atendente é a voz feminina. Na mesma conversa do WhatsApp. Então, alterna ali as personalidades, entendeu? E o pessoal até cara, gostou bastante dessa jogada. isso é bem legal, porque isso faz com que a gente consiga ter a flexibilidade do entendimento do que está acontecendo, né? Então a gente não fica só travado, né? Eu recebi uma ligação ontem até, né, da Claro, tá? De uma aqui que eles estão botando fibra aqui na minha rua e tal, que era uma IA, tá? Atendendo, porque obviamente, né, tu fazia as perguntas, ela não respondia direito. Eu vi que era uma IA, mas assim, tava muito humano, assim, sabe? Tava muito bom a qualidade da IA, né? E daí eu até pensei assim, bah, olha ali, ó, olha só uma ideia. E daí eu fui procurar os vídeos gringos, né? E eu vi que tem bastante material de ligações e tal, né? Dessas ligações. E daí eu também fui atrás disso e achei que também existe uma lei brasileira que quer cortar os embalos disso aí também, né? Então tem tudo isso aí, né? Pela frente. Bom, mas voltando aqui no fluxo, tá? Nesse fluxo aqui existe o RAG. Vamos lá, RAG. Se existe um vídeo que mais bombou na internet, é o tal do RAG. RAG, então, o que que eu faço? Eu dou uma base de conhecimento minha para o meu agente de IA.
É como se eu tivesse a minha LLM instruída com os meus dados. Então eu tenho a minha IA ali. Ela continua sendo uma IA, continua sendo uma LLM, mas porém ela conhece os meus dados. Bom, Diego, mas por que que tu não faz isso no prompt aqui, né? Por que que tu não vai lá e escreve aqui no prompt que ele vai saber também? Sim e não. Lembra dos tokens? Quanto mais eu escrever aqui em engenharia, quanto mais a minha engenharia de prompt gastar aqui, mais token eu consumo. Quando eu coloco no RAG, ou seja, eu transformo essa informação que eu tenho lá em vetor, aí eu posso dar um exemplo de o que eu estou falando. Ó, aqui é o Supabase, né? No Supabase eu subi uma base de conhecimento, bem simples, tá? Só para mostrar para vocês. E observem que nessa base de conhecimento existe a parte do texto, existe os metadados, né? Que é o que? Olha só como é que é o metadado organizado, ó. A posição que ele está colocado e o tipo de dados que ele é. E aqui existe um embedding, ou seja, a posição que eu estou colocando aquela informação dentro. Pensa no Excel, linhas e colunas, né? É a posição que eu estou colocando ali. Porque quando ela for chamada, ou seja, quando essa informação for necessária, o que que ele vai fazer? Ele vai procurar o embedding da posição dela. Tá? Esse RAG, tá, a gente não tem muito o que mostrar sobre ele, tá? Mas basicamente eu pego uma informação e coloco. Então, quando eu tenho essa tua aqui colocado, o que que ele está fazendo? Ele vai lá nesse banco vetorizado e vai procurar essa informação, mas quem é que vai dizer para isso? Existe um modelo, que é o modelo da OpenAI, que no caso que eu uso, que é o modelo de embedding, ou seja, ele consegue transformar texto em posição, né? E pega essas informações e retorna. Aqui também está sendo gasto token, tá, para fazer essa conversão, só que é muito menos do que se eu simplesmente colocasse aqui. Beleza? Acho que eu consegui, expliquei assim, resumo do resumo do resumo do resumo RAG. Podia aqui ficar fazendo desenhos e tal, mas vamos tentar ser mais objetivo. Tá, mas aqui eu tô falando de atendente, porque por que que eu tô falando de atendente? Dois motivos, tá? Primeira opinião, eu acho que é a maneira mais fácil de entender e a maneira que tem mais possibilidades de aplicar isso em qualquer empresa. Qualquer empresa que hoje você sai e pergunte ali, eles têm essa dor do atendimento, tá? É uma coisa muito fácil tu aplicar isso na prática e a gente que eu falo assim, tipo, a gente consegue seguir uma fórmula estruturada de aplicar atendimento. Agora, quando eu falo de criação de vídeos, por exemplo, que dá para mim usar o agente de criação de vídeos, daí eu já estou falando de um outro caminho para seguir. Quando eu estou falando de análise de dados, eu já estou falando de um outro caminho para seguir. E daí esses caminhos, eles não são estruturados, ou seja, eu não posso simplesmente vir aqui, ó, fazer um download desse fluxo e dizer para vocês, olha só, tu que tem uma barbearia, pet shop, estética, advogado, psicólogo, cara, tu consegue usar esse fluxo aqui, tá? Tu só vai precisar fazer o seguinte, ó. Só muda as informações que estão aqui, ó, para as tuas informações, ó. Só pega isso aqui, ó. Saudação, tu não precisa mexer, tá? Só vem aqui, ó. E nessas etapas aqui, nos objetivos, tu muda ele pro teu objetivo. Vai lá e explica qual o teu objetivo que tu quer. E pronto. Sai funcionando. Concorda comigo, Matheus? Eu vi tu sacudindo na cabeça. Sim, senhor. Então, essa é a fórmula mais fácil. E aí eu falei para vocês lá, né, aonde a forma de tu ganhar uns pila extra é trabalhar em cima dessa dor. Porque assim, ó, eu citei o exemplo, né, de pessoas autônomas, né? Mas vamos calcular o seguinte, ó, call center, tá? Eu disse para vocês que isso tudo pode ser um áudio, né? Até o Matheus citou o exemplo, né? Pode fazer ligação. Então, olha a quantidade de economia que eu consigo fazer, botando uma IA para atender. Tem um plano de saúde nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não pode, mas lá eles fazem o que querem. Tem um agente de IA lá que ele está fazendo a pré-consulta médica. Ou seja, tu tá chamando um médico
Tu tá dando os teus problemas para esse médico. Esse agente de IA vai decidir se o que ele é capaz de te receitar alguma coisa ou precisa encaminhar para um médico normal, né? Um médico físico lá. Virtual também, mas é um médico mesmo, não é um agente de IA. Então, esse plano de saúde ele está usando lá. Ele está testando nos seus pacientes de menos gravidade. Então, esse agente de IA, através de uma base de conhecimento bem treinada, consegue te receitar algumas coisas básicas. Então, por exemplo, gripe é gripe, tá? Covid é Covid, então ele consegue diagnosticar. Então, ele está te receitando e te dando umas opções do que pode acontecer. Então, os agentes de IA, eles também viraram médicos. A gente sabe também de casos de gente que usa as IAs como psicólogo, né? Troca ideia com ela lá como se fosse um psicólogo. A gente sabe que existe uma empresa aqui no Brasil que está usando IA para treinar inglês, para não precisar exatamente ter um professor físico humano, né, fazendo isso. E um futuro próximo vai ter uma IA dando aula também, ocupando o meu lugar. Então, e é assim mesmo, tá? Diego, deixa eu aproveitar esse gancho que você falou do professor, e para a gente não fugir muito do hack, porque eu tenho uma dúvida aqui. Eu tô com umas ideias meio doidas de usar a base de conhecimento através de vídeo. Você já viu algo relacionado a isso? A Ou, única IA, ser- é a ou única, seria uma converter o vídeo em texto? Pode. isso aí, é isso aí. A única não, né? Mas a IA mais eficiente em conversão de vídeo para texto, tá? É o Gemini. Tá? A Google investiu muito nisso porque eles têm o YouTube, né? Então eles precisam disso. Então, inclusive, existe o LLM Notebook lá, né? Que tu cola o linkzinho do vídeo lá. Tu já deve ter usado, né? Não, eu comecei Não? a fuçar hoje. Tive a É. ideia hoje dessa questão, Mas e aí eu sim, preciso exatamente pegar vídeo do YouTube. Qual que é a ideia? Eu debater sobre o vídeo que está no YouTube, entendeu? cara, isso aí já tem pronto. Eu já faço isso, inclusive, quando É? faço meus roteiros. Cara, LLM Notebook. acabei de botar no chat aqui. Ah, tá. É por isso que eu levantei a mão, tá? O que que eu tenho feito hoje, tá? Só para vocês entenderem, e talvez seja o que o Matheus quer fazer. Eu pego vídeos do YouTube, jogo nessa ferramenta aí que o Diego está compartilhando, e faço. Ele monta um mind map, inclusive, sobre o vídeo. E eu posso clicar em cada uma das caixinhas do Mind Map conforme eu for abrindo e fazer diálogos com essa ferramenta sobre aquele ponto do vídeo que ele está quebrando para mim em tópico. Ou então posso falar sobre na raiz do vídeo, né, sobre todo ele. Cara, é ótimo, porque assim, ó, eu posso botar vídeo do YouTube e eu posso fazer perguntas. Eu não tenho mais assistido vídeos, tá? Sendo bem franco. A não ser que, tipo assim, poxa, realmente é algo que eu preciso parar e olhar, mas cliquei nessa caixinha, um exemplo, né? Então eu uso essa ferramenta para entender, né, o contexto do vídeo, fazer perguntas, né? Mas algumas coisas assistidas, aí eu acabo olhando o trecho, né, onde foi mencionada a situação. Mas, por exemplo, eu posso botar um livro aí. Um livro de 400 páginas. Cara, eu não preciso, claro, ler o livro é ótimo, né? Mas eu não preciso necessariamente hoje parar para ler um livro de 400 páginas. Eu posso pedir para ele sintetizar alguns pontos, fazer uma leitura ali com base nesse próprio mind map que ele cria, para fazer a compreensão dos tópicos abordados pelo livro e ir dialogando sobre o conteúdo do livro com essa IA. Cara, é o que eu tenho feito, tá? A E ideia que eu penso é o seguinte: pegar um podcast, por exemplo. Você pega um podcast com assuntos interessantes, vamos pôr um podcast de 1 hora. Desce 1 hora, vamos pôr ali 30, 40%, é só borracha. É só enrolação. Então, a ideia é fazer um agente, exatamente, para extrair a essência desse podcast e me gerar uma base de conhecimento para o meu agente, entendeu? Não pra, A ideia seria basicamente isso. É. Para eu fazer um RAG desse Quando a gente fala de podcast. base de conhecimento, tá? Hoje a nossa base de conhecimento que a gente tem hoje acesso, tá? Eu não vou dizer, eu não sei se no mundo inteiro, tá? Mas porque assim, quando eu falo hoje,
Porque quando a gente estuda um pouquinho mais adentro sobre LLMs, a gente começa a ver que o que a gente tem acesso hoje é muito pouco da quantidade de coisas que eles têm lá guardado na gaveta para dar acesso a nós. Então, universidades, por exemplo, a Universidade de Harvard, ela tem muito acesso que eu não tinha quando eu estava fazendo meu mestrado. Então, quando eu precisava, por exemplo, quando eu fui estudar sobre agentes na área da saúde, ah, lá eles tinham coisas que eu não tinha. Como é que eu sabia que ele tinha? Porque eu fui no Google procurar? Não, porque tinha uma pesquisadora do meu grupo de pesquisa que estava lá. E ela falava para mim, ô Diego, mas isso aqui eu já tenho aqui. Eu, tá, mas como assim já tem aí? E se eu desse um Google para procurar e entrasse ali, cara, não tinha informação nenhuma. Porque eram informações restritas ao mundo acadêmico. Então, quando eu falo que hoje, eu estou dizendo assim, tipo, hoje nós acessar as coisas. Tá? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Então, mas hoje o que a gente tem para isso que tu precisa e para muitas outras coisas é o Gemini do Google, que aqui é um Gemini, né? Tá uma característica bem legal. E, cara, isso aqui é enriquecedor, porque tu consegue mandar um livro aqui e transformar em podcast, né? Com uma voz humana, é bem legal. Então, assim, é muita coisa. Mas quando a gente fala de RAG, é transformar conteúdos textual em base de conhecimento, tá? Textual. Entendi. É porque a minha, então, até para você me direcionar para a linguagem correta. O que que eu quero? Eu quero, vamos dar o exemplo do podcast, né? Então, vamos para uma videoaula, porque fica mais fácil o exemplo. Eu tenho lá várias videoaulas. Então, quando eu falo a base de conhecimento, o que que eu penso? Eu vou pegar a videoaula um, 2 e 3. Aí, o conhecimento que o meu agente vai buscar para responder as perguntas sobre a aula vai ser dos vídeos um, 2 e 3, entendeu? Por isso que eu falo a base de conhecimento do RAG através do vídeo. Mas então não seria isso. A gente usa esse notebook, mas é outra nomenclatura. É isso aí. O Tá? Gemini é a única LLM que consegue entender o vídeo, não só a voz, mas os trejeitos, a forma e tal. Inclusive, o Gemini, né, ele é treinado para isso, né, porque a Google tem interesse nesse sentido, né, por causa do YouTube. Então, ele é o único que consegue. Só que, cara, isso é uma coisa que a gente ainda não tem acesso, tá? No sentido, mas só por uma questão lógica, tá? Por causa do consumo. Quanto de processamento e quanto de base eu vou precisar, né? Quanto requisito de hardware eu preciso para poder olhar um vídeo inteiro e fazer essa interpretação. Pode ter ideia. Hoje, o YouTube lançou agora, a partir de agosto, eles vão desmonetizar os vídeos que são feitos por IA. Tá? Agora em agosto. Eles até mandaram um comunicado aí sobre isso. Só que o que acontece? Olha só, eles demoraram todo esse tempo, olha a quantidade de vídeo feito por IA, inclusive eu fazia vídeo por IA, e agora eles vão conseguir identificar o que é IA e o que não é IA para poder desmonetizar ou não. Mas como é que eles estão conseguindo agora? Porque existe muito vídeo feito por IA e ele está conseguindo aprender a usar. Só que isso não está acessível a nós. Isso é eles. Tem uma pergunta ali falando sobre conexão de WhatsApp, bem lembrado. Bom, para o nosso agente de IA, tá? Entender as coisas que vêm do WhatsApp, Fernando, a gente precisa da Evolution, que até tu citou ali. O que a Evolution é? A Evolution é uma ferramenta open source também, que burla, né? Ou seja, dá uma gambiarra na meta e permite que a gente conecte o nosso WhatsApp sem usar a conexão oficial do WhatsApp. A Meta tem lá a sua conexão oficial, que tem que fazer todo o protocolo e tal, e cobra por isso. Então, a API aqui, no caso, a Evolution API, ela faz isso, a gente dá gambiarra nela lá. Mas dá para lembrar, só para observar, tá? É uma gambiarra. Aí, de vez em quando cai, de vez em quando volta, dá uma estabilidade, enfim, é assim mesmo. Inclusive, a Evolution, os caras que criaram a Evolution são brasileiros. Ah, nós somos bons, né? Então, tá? Inclusive, é isso aí. Eles não moram no Brasil, mas eles são brasileiros. O que que eu faço aqui, tá? Eu pego e crio uma instância, sabe quando a gente faz aquela conexão web do nosso WhatsApp? É a mesma coisa. Só que aqui, quando eu faço esse escaneamento, eu posso vir aqui, ó, e consigo ter um webhook, que é um webhook de conexão. Ou seja, eu pego o meu agente de IA,
que ele tem um webhook. Para a galera da programação, é uma forma de conexão de API, tá? Ou seja, eu tenho um nó de webhook aqui, dou 2 cliques, pego esse nó aqui, pego esse link que está aqui e colo lá, no caso, colo aqui na Evo, né? E as informações que chegarem pela Evo, elas vão bater aqui e já vão chegar aqui. Quer ver um exemplo? Até posso dar um exemplo aqui, ó. Esse meu. Eu vou pegar um projeto que eu estou rodando, tá? Que esse aqui não está rodando, então ele não está conectado na minha Evo. Vou pegar um exemplo que está conectado na minha Evo, ou seja, está ativo o meu nó aqui, e vou mandar um oi no meu WhatsApp. E ele vai chegar aqui. Deixa eu ver se meu WhatsApp está conectado. Tá. Eu vou chamar aqui e daí eu já mostro para vocês ali. Eu posso mandar por aqui também. Mas vou fazer uma coisa mais legal. Vou mandar áudio. Eu gosto de áudio. Eu tenho minha voz clonada também. Pode ser eu respondendo. Vocês vão ver ali que o nó vai chegar. Aqui em execuções, tá? Para quem não está acostumado. Para quem não está acostumado, o N8N, deixa eu só fazer um parênteses, tá? Quando vocês entram num N8N zerado, sem nada, tá? Ou seja, vocês vão entrar aqui, não, obviamente não vai ter nada aqui. Vocês vão criar um novo workflow, vai estar assim, tá? Esse workflow aqui, a gente começa por ele, tem um número, tem aqui um maisinho, ó, eu clico aqui no sinal de mais, e automaticamente ele vai nos dar um parâmetro aqui do lado que vai abrir, dizendo o que que eu quero ser executado aqui. Aqui está em inglês, tá? Mas vocês podem traduzir aqui, ó, em português. Por onde que eu quero começar? Tá? Aqui, então, existe várias formas de execução aqui. A mais comum que a gente faz, assim, para testar, é a gente pega um bate-papo, aqui, ó, um mensageiro de bate-papo, e logo depois a gente conecta um agente, tá? A gente vem aqui em IA e conecta um agente. Esse agente aqui eu vou deixar assim, não vou deixar nada conectado, tá? Só para mostrar para vocês. Aqui nesse agente que está conectado, eu preciso conectar um modelo. Daí eu preciso conectar qual modelo eu quero. Existe esses monte de modelos que tem aqui, ó, tá? A conectar. Mas existe um que eu estou adorando usar, que é um que eu consigo ter vários modelos, que é o OpenRouter aqui, ó. Eu clico aqui essa empresa, tá? Essa empresa aqui, ó, a OpenRouter, até vai ter um vídeo no meu canal sobre isso, porque me dá todas essas possibilidades de LLM para usar, ó. São 600 e lá vai pedrada. Tá? Todos esses modelos são LLMs que eu posso usar, gratuitas ou pagas, como por exemplo o Llama é grátis, tá? Ou as pagas, como por exemplo, que eu havia falado para vocês da Grok, né? Então olha só, eu tenho Grok 4 aqui. Então eu conecto o Grok 4 aqui. Aqui eu tenho parâmetros que eu posso configurar, que temperatura, top, ou seja, o quanto eu quero refinar o meu agente. Tá? Eu não vou refinar nada, porque eu quero mostrar para vocês, ó. Então eu já tenho uma LLM conectada aqui. Eu posso ela ter memória ou não, isso é uma questão minha. E aqui eu digo assim, qual ferramenta que eu quero conectar aqui. Inclusive tem o MCP aqui mencionado que a gente colocou. Vou voltar para inglês, que eu me acho melhor no inglês. Tá? Então eu tenho todas essas opções aqui, ó, que eu posso conectar. Ó. É um monte de coisa, ó. Tá? Ó, e vai embora. Tudo isso aqui são tools, ou seja, são ferramentas que eu consigo conectar. Facebook, GitHub, tanta coisa. Tá? Eu vou no clássico, tá? Eu vou pegar aqui do calendário. Aqui no calendário eu vou só buscar aqui a minha agenda mesmo, tá? Ó, conectei essa ferramenta aqui. Essa ferramenta vai fazer o quê? Ela vai criar um evento. Tá? Aqui vai dar variação de horário, tá? Porque aqui não tá no horário BR. Por exemplo, aqui eu vou chamar essa ferramenta de criar. Porque esse Essa, nome. Pode falar, João. me desculpa, essa ferramenta, a integração é somente com o WhatsApp for Business? A Fernanda perguntou. Não. Recomenda-se transformar no For Business, por quê? Porque no For Business, a meta, ela é um pouco menos rigorosa no sentido de transação. Vamos lá então, meta, tá? Meta, a meta.
tá? A meta tem alguns requisitos, tá? Que é umas coisas meio maluca. Por exemplo, disparar mensagem. Quando eu, sabe aquelas propagandas que eu disparo? Então, para mim disparar mensagem, eu tenho que ter uma conexão entre usuários. Se eu não tenho conexão, ou seja, tu nunca conversou com aquela pessoa e tu manda uma mensagem para aquela pessoa, se tu começa a mandar demais, a meta vai entender que tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo uma publicidade. E daí ele vai fazer o quê? O bloque no teu número. A maneira de tu não ter bloco no teu número é contratar a API oficial, que daí todo mundo ganha e daí tu não toma bloco, né? Eu recomendo assim a todo mundo, e eu vejo todo mundo fazendo isso, que quando tu for conectar um agente, transforma o teu número em um número comercial, tá? Recomendação. Essa recomendação vai fazer com que a própria meta não tenha nenhum tipo de problema de bloquear o teu número. Ah, então tu tá garantido que tu nunca vai tomar bloqueio? Não, é isso que o Diego falou e tá gravado. A chance é menor. Mas quem está na chuva é para se molhar. Então pode acontecer, tá? Nunca aconteceu, tá? Eu acompanho grupos e grupos e grupos aí. Nós aqui estamos passando liso nisso. Mas pode acontecer. E é bom tu deixar claro para a pessoa, olha, cara, se tu vai disparar propaganda em massa, né? Tu vai pegar toda a tua lista de contatos e mandar uma promoção. Se aqueles contatos em algum momento interagiram contigo, tudo certo. Muito, muito difícil, por mais que a pessoa denuncie, tu vai tomar bloco, tá? Agora, se tu tá mandando para pessoas que nunca interagiram contigo, ou seja, não existe aquele túnel de conexão, a chance de tu tomar bloco é grande. E quando eu falo de tomar bloco, é perder o número, tá? É eles botar numa lista de bloqueio e tu não ter mais como usar aquele número. Um dos problemas de tu usar a API oficial da Meta é que tu perde um número, né? A Meta, ela se adona do teu número de WhatsApp e tu não tem mais WhatsApp, tá? Então tu não tem mais ele nem instalado no teu celular que não vai mais funcionar. Claro que existe outras formas da gente contornar esse problema aí usando Chat.ut e tal, que são ferramentas online que tu consegue ter o WhatsApp ali. Mas, via de regra, ele não funciona mais no teu celular, tá? A Meta pega o teu número e coloca dentro do servidor deles. Depois tu pode buscar de novo, tá? É uma burocracia desgraçada, mas tu pode buscar. Então é um dos motivos da galera arrepiar quando fala em API oficial. Além de pagar, claro, né? Eu já Não tem tive o jeito. WhatsApp bloqueado for Business por causa disso, um teste que eu fiz, e aí eu consegui entrar em contato com eles e falar que foi um teste, e, cara, por algum Mas tu motivo eles, teve muita sorte, cara. cara, por algum motivo eles acreditaram e realmente foi, e aí desbloquearam, mas realmente foi muita sorte. É muita sorte, porque, por exemplo, assim, ó, já foi sorte tu conseguir falar com alguém, né? Não, não, não foi nem com alguém, usei os recursos deles lá mesmo De enviar. de, É. A Meta eu conheci até um gerente de conta, tá? O cara mora até em Santa Catarina, trabalho remoto, tá? Tem um gerente de conta, que eu tenho, daí no caso eu tenho o número dele, tá? Mas assim, os gerentes de conta da Meta, eles entendem pessoas jurídicas e pessoas jurídicas que fazem investimento no Meta Business, né? Então, eu consegui esse contato porque eu fazia tráfego pago, eu fiz, né, tráfego pago, e acabei contando em um desses eventos, acabei encontrando esse cara aí. Então, eu ainda tenho um Whats de alguém que está lá dentro. Se ele vai resolver ou não, não sei porque eu nunca pedi. Mas a gente tem um contato, né? Aquela história, tem um contato, é bom sempre ter um contato de um médico, um advogado e alguém de TI. Sempre é bom ter na tua agenda aí. Então aqui, ó, o que que ele está fazendo, tá? Quando eu fazer o acionamento aqui, ó, quando eu vim aqui e dar um oi, o que que ele está fazendo aqui, ó? Tá vendo? Ó, ele vai bater aqui nesse agente de IA. Aqui vai tu poder acompanhar, ó. Ele vai lá na Open Router aqui, ó, tá? Vai bater lá, ó. Vai acionar a LLM, que tá aqui, que no caso eu botei a Grok, tá? E vai me retornar isso aqui. Por que que eu botei a Grok, tá? Porque todo mundo só fala na Grok, então vamos usar a Grok. Só que isso aqui, ó, eu tô gastando tokens por isso. Se eu entrar aqui na Open Router aqui e mostrar para vocês
quanto eu tinha de dinheiro e quanto eu gastei para fazer uma requisição simples, eu devia ter até vindo antes aqui para mostrar, ó. Ó, eu gastei aqui, ó, 0,47 centavos aqui, né? 0,047 centavos de dólar, tá? Para agora, tá? Então eu vou, ó, vou voltar a continuar fazendo interação lá. Aqui eu tenho 10 dólares, tá? Para vocês Nossa, verem. muito caro, Ó, cara. Porque realmente aí tu vai ter ali quantas conversas? Quantas mensagens numa conversa? agora é só o Diego conversando, né? Agora, por exemplo, eu tenho um cliente, tá, que eu atendo, que ele recebe de 500 a 600 interações por dia, o da venda de imóveis, tá? Tá? Eles estão gastando 50 mil reais de tráfego pago por mês, tá? Só para vocês terem uma ideia. É muito dinheiro. E então, eles têm muita interação por dia. E muitas das pessoas que estão indo lá perguntar coisa de apartamento não estão comprando apartamento, estão só perguntando. Então, é um dinheiro que eu estou gastando numa LLM que não necessariamente está me retornando. Ah, tudo bem, quando eles venderem um apartamento lá, tá tudo certo. Mas quanto tempo vai demorar? Ou seja, quantas mensagens eu disparo para mim ter uma venda? Então, isso tudo eu tenho que botar na balança. Tá? Se vai, quanto eu estou investindo para quanto eu estou tendo de retorno daquilo ali. Isso, tá, mas Diego, tu tá falando daquilo ali, mas vamos botar na nossa realidade. Pensa o seguinte, ó, se eu tenho que fazer uma análise de dados numa base de dados muito grande, eu também estou gastando tokens. Então, se eu tenho que gerar um relatório todo dia a partir da análise de um Power BI, por exemplo, eu estou gastando token também. Inclusive, no NTN eu posso gerar gráfico, tá? Eu não preciso nem, eu posso só conectar no banco de dados, através da tool de conexão do banco, por exemplo, do Postgre, por exemplo, e fazer toda a parte de análise de dados direto no N8N. Eu nem preciso passar pelo Power BI, tá? Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então, quando eu falo de Power BI, não, eu não preciso passar por lá, tá? Mas, como a maioria tem essa habilidade maior de usar o Power BI, acaba passando por ele, né? É, Mas não cara, precisa. é bem um ponto até comentando sobre Power BI, né, que é algo que eu trabalho aqui praticamente não, é todos os dias mesmo, né, por causa do trabalho, né, da empresa que eu tô alocado hoje lá, né, e, cara, posso assegurar, né, do que eu tenho visto que boa parte das demandas de analytics hoje, principalmente para essas empresas maiores, né, de consultoria, não estão vindo mais em desenvolvimento de dashboard, estão vindo em refatoração de dashboard, né, para otimização de consumo de recursos de cloud. E outra questão é quando tem surgido novas demandas assim, elas não vêm em formato de dashboard, ela vem em formato de agente de IA. Né? Então, o esforço que eu tenho visto, né, de boa parte dos analistas de dados, não nessa empresa onde eu trabalho, mas em outras, né, de outras pessoas que eu converso, é foco em modelagem de dados, né? Então, que é aquilo que tu comentasse em algum momento, né? Mais de um momento até tu comentou, né? Sobre o agente ir lá, né? E ter uma fonte de conhecimento, né? Para ele poder consultar. E essa fonte de conhecimento ser fidedigna, né? Para que ele possa trazer uma informação correta. Então, boa parte desse esforço hoje está ficando realmente na parte de ETL, né? De modelagem. Lembrei agora, tá? Porque tu falou ali de Power BI, acho que fazia sentido esse parênteses. É, ah, porque é um caminho, tá? Como tudo, né, tá acontecendo e a gente que trabalha com tecnologia, as coisas estão mudando muito rápido, tá? A gente às vezes a gente já dorme de um jeito e acorda que já tem uma tecnologia nova, que nem eu brinco, né? Parece que cada vez a gente sabe menos, em vez de Uhum. cada vez a gente saber mais, né, das coisas que estão mudando. Mas isso eu acho que a análise de dados, tá? Isso eu via, olha só, eu tava lá na PUC, até comentei com o João, né? Eu tava lá na PUC, e isso me incomodava um pouco, porque eu pensava o seguinte, cara, mas análise de dados, por análise de dados, assim, pelo esse contexto todo, cara, mas isso é um mercado que ele vai ter uma limitação, né? Porque, né, é uma coisa que as empresas, elas automaticamente elas vão querer investir em tecnologia para facilitar a vida e, consequentemente, diminuir o esforço humano da outra ponta. Eu estava em machine learning, né? Que é uma das especificações
da inteligência artificial. Mas eu também via que, cara, mas isso assim, isso também tem sua limitação, né? Quantos cientistas de dados uma empresa vai ter? Um para 10 empresas, ou seja, um grupo grande, vai ter. Mas empresas pequenininhas não vai ter esses caras aí. Para começar, a palavra cientista de dados já é uma palavra que assusta, né? Ah, o cara é cientista de dados, né? No mundo acadêmico, né, tem tapete vermelho, né? Mas no mundo corporativo, os caras pensam que tu é um extraterrestre, né, cara? Que tu veio da Lua, sei lá, é verde, não fala português, sabe? Umas coisas malucas, assim. A palavra cientista de dados assusta muito o mundo corporativo. Então eu pensei assim, bah, tô lascado, né? Como é que eu vou fazer isso? E daí eu tava num evento e veio essa história aí dos agentes, né? Que nem era esses agentes que a gente tem hoje, tá? Hoje tá muito mais fácil, né? Com agentes a gente fazia em Python ainda, tá? Usando LangChain ainda, né? Programar em Python, as coisas eram muito mais complexas. E num andar da carruagem, no final do ano passado, eu descobri o N8N. Por acaso, assim. Ah, o cara, vim procurando esses vídeos gringo aí, procurando coisas sobre o mundo acadêmico, achei esses caras falando sobre isso. E, cara, eu vi isso em dezembro, daí em janeiro eu não cheguei a olhar nada, porque, né, fui tirar umas fériasinhas. Quando eu vi em março, explodiu no YouTube, né, falando sobre isso aí. Só que isso lá nos Estados Unidos está desde o início do ano passado. No entanto, que quando eu estava fazendo mestrado, eu já falei para vocês, né? Tinha uma pesquisadora que estava em Harvard e já se falava em agentes multimodais lá, né? E depois isso veio para nós aqui. Então demorou. Então, se a gente quer saber o que está acontecendo, né, a gente tem que olhar para fora para depois saber o que vai demorar para dentro aí. E eu acho que assim a galera da análise de dados tem que olhar com muito carinho essas ferramentas de agente de IA aí, porque eu acho que isso aí é um caminho sem volta. Assim que a Microsoft homologar os agentes de IA dentro das ferramentas de Power BI da vida que eles têm aí, cara, vai dançar uma galera aí que não se atualizar. Cara, assim, ó, o que que eu vejo, tá? Até escrevi sobre isso no, na minha newsletter lá, que 2025 era o último ano do fazedor de dashboard, né? E quando eu falo é justamente nesse sentido, né? Porque se o cara vai ficar dependendo da carreira dele, né? De arrastar a caixa para fazer dashboard, gráficos, cara, isso daí, eu tô há um ano aqui trabalhando em refatoração de ambiente e dashboard, né? E análise de ambiente, e o que que eu tenho visto? A área de negócio faz o dashboard, como consegue, né? Tem uns que fazem bem, porque estudaram bem a ferramenta, né? Conhecem os conceitos, outros não, fazem porque viram ali um vídeo no YouTube e resolveu o problema dele. E sobra, né, para o analista de dados, para o profissional de TI, né? é, Sanear o ambiente, né? Ganhar performance, né? E entregar algo que faça sentido, né? Para que aquele usuário lá da ponta possa fazer suas próprias análises. E, cara, já tem ali o Copilot embedado no Power BI. Então, se tu digitar ali um prompt, né, dentro do conhecimento de negócio, que aquela pessoa com certeza vai ter, né, pela posição que ela ocupa dentro do negócio, ela tendo os dados modelados e disponíveis para que o prompt possa consultar e entregar o relatório para ela, cara, o dashboard vai sair pronto, né? É. Então, Que realmente, nem, que nem para os dev, né? quem trabalha com análise de dados, cara, é importante sim continuar entendendo sobre o negócio, né? Mas olhar sobre como as coisas funcionam da melhor forma é o caminho. Então, olha só, quando o João falava, ó, vou mostrar um exemplo prático para vocês, né? A gente fala assim, pô, é melhor LLM, né? O Grok e tal, ó. Tem o Grok conectado aqui. Olha só, eu não especifiquei que é para ele usar a tool do calendário, que é essa aqui, tá? Observa que eu fiz uma interação aqui pedindo para fazer um agendamento ó, em nenhum momento essa tool foi acionada. Então, e eu tenho quase certeza que se eu sair do Grok, antes de sair do Grok, tá? Vamos só uma olhada de uma coisa aqui, ó. Nessas interações, olha só, foi 0,050 centavos de dólar, quase, dessas perguntinhas que eu fiz aqui, ó. Ó, eu fiz a seguinte interação, ó. Perguntei quais horários tem disponível e a LLM não me trouxe eficiência para isso, porque não foi na minha tool buscar, que ele deveria, tá?
me trouxe um monte de blá 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 aqui, botei um horário que eu quero, botou desculpa, não consegue conseguir esse horário, não sei o que, papapá, um exemplo prático, ó. Ou seja, a Grok não teve a inteligência de olhar essa tua aqui e me trazer a resposta, tá? Então, ou seja, eu preciso vir aqui, tá? E botar um prompt aqui, ó, para poder fazer com que ela enxergue que existe aquela tool conectada e use ela. Mas antes de eu fazer isso aqui, deixa eu só fazer um outro teste aqui de uma coisa. Por isso que é importante a gente conhecer o negócio, né? Pra gente saber o que a gente precisa de recursos para entregar a solução, né? Eu vou trocar LLM, tá? Eu vou tirar da Grok aqui, tá? E vou botar uma da OpenAI, que é o que a maioria usa aí, acho que o Matheus também usa. É Matheus? 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 É Matheus, né? Matheus, isso. Ele também usa, eu vou botar aqui, ó, a que a maioria usa, não sei se tu tá usando ou não, cara, mas a 4.1 é recomendada pela própria OpenAI a usar, tá? E vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ela vai ser inteligente o suficiente para ir lá. Eu não botei prompt nenhum, tá? Eu tô deixando o agente fazer por conta dele, tá? Ó, então vamos ver aqui, ó. Quero marcar às 9 horas amanhã. Isso aqui para uma IA é terrível, tá? Olha só, tá Ó, o mesmo teste que eu fiz com a Grok, ó. A OpenAI conseguiu ir lá e buscar a Hum, minha agenda aqui, ó, e fazer. legal. Então, por que que eu tô fazendo esse teste, tá? Porque eu tô mostrando para vocês o seguinte, ó. Às vezes não é a mais cara que é mais eficiente. Primeiro mito que eu acabo de quebrar aqui para mostrar para vocês um exemplo prático. Então, às vezes, tem modelos de IA que são melhores para determinadas coisas. Mas se vocês hoje for procurar qualquer vídeo aí, vocês vão ver, todo mundo só fala que a Grok hoje é a melhor LLM que tem, não sei o quê. Ok, pode ser, porque tem muitos parâmetros, né? Tem bilhões, aceita. Só que não é para que isso aqui funcione. Com isso aqui, a OpenAI funciona melhor, tá? E talvez se eu trocasse aqui ou outro, botasse qualquer outra LLM aqui, opa, isso funcionava. Então, só para fechar, eu vou botar a Llama, que é uma LLM gratuita, tá? E outra coisa é o seguinte, ó, não existe memória. Então significa que ela não lembra o que eu conversei, tá? Então todas as conversas aqui elas estão partindo do zero. Se eu botar uma Llama da vida, que é uma LLM gratuita, podia ser o DeepSeek também. Mas eu quero pegar uma bem ruinzinha, assim, bem com poucos parâmetros. Vou pegar essa aqui mesmo, tá? Uma Llama 3.1, tá? Isso é uma brincadeira até legal de vocês fazerem, tá? Ó, agora vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos ver se a Llama, que é uma LLM mais básica, vamos chamar assim, né? Vamos dizer, nosso carro popular. Nem foi. Vou pegar um outro modelo aqui. Aqui é parâmetros, tá? Bilhões de parâmetros, tá? Só pra vocês entenderem o que que é aquilo ali. Vou pegar a DeepSeek aqui. Tem o Gemini também. Olha só a quantidade de versões que tem do negócio. A gente fica até perdido. Vou pegar o R1 normal aqui. DeepSeek R1 é o básico do DeepSeek, né? Tá? E vamos ver se vai aqui. Foi. Então, através do OpenRouter aqui, ó, eu consigo testar todas as LM que existe hoje, assim, para fazer. Eu consigo. Vou pegar a mesma coisa que eu tô com preguiça de escrever e vamos ver se ele vai chamar a tool de agendamento aqui, ó. Você tá vendo que aqui, ó, ele tem que chamar a tool essa aqui, ó, essa aqui, ou seja, tem que ficar verde, ó, foi, ó. Então, DeepSeek, que é uma LLM grátis, tá? Que, quase grátis, né? 0,0001 centavo, conseguiu acionar a tool de busca de agendamento. Daí aqui, se eu fosse conectar o WhatsApp, a pergunta de quem fez, a Fernanda. Se eu fosse Isso. fazer esse mesmo princípio aqui, Fernanda, ó, eu tiro essa aqui, tá? Tiro fora aqui, e aqui eu vou chamar o webhook, tá? Webhook de conexão. Então, ó, é assim, ó. Então eu chego pelo webhook e pego aqui.
O webhook que vem do Whats, ele não é o verbo HTTP GET, tá? É o verbo HTTP POST. Então eu troco o verbo. Aqui eu costumo trocar esse nome, porque esse aqui é um número muito louco. Então vou botar aqui, ó, exemplo. Botar, eu não sei se eu já não tenho exemplo. Vou botar exemplo 2025. Vou botar exemplo João, que daí eu tenho certeza que não tem. Tá? Que vai que eu tenho algum outro exemplo espalhado ali no meu exemplo de teste, tá? Salvo ele aqui, venho aqui na minha Evo, ó, eu vou pegar a minha agente Silvia. Tá? Os nomes, eles terminam com IA, tá? Por isso que tem esses nomes. Então aqui, ó, eu venho aqui, colo, tá? Colo aqui, tenho essas informações marcadas, que são as informações do envio, né? Então, ou seja, eu tenho um envio, que é o message upset. Não vou entrar nesses detalhes, mas enfim, tá? Deixo isso aqui marcado, dou um salvar. E, via de regra, quando eu ativar esse fluxo, ele tem que receber aqui. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou chamar aqui ela aqui, ó. Vou chamar a Silvia aqui. São números chips que eu comprei, tá? Não são números virtuais. Outra sugestão que eu dou, comprem chip aí, que a gente acha nos mercados aí e tal. E ativem o número, tá? O número normal. Aquece ele, né? Ou seja, manda umas mensagens para eles e não já conecta na IA direto, senão pode tomar bloco. Aquece é conversa, né? Conversa com outras pessoas. Então, deixa eu ver aqui em execuções. Ó, já deu um erro aqui, ó. Mas a requisição chegou. Hoje é 17, tá certinho. Vamos ver o que que dei de erro aqui. Mas, enfim, a conexão já foi. Pronto, não está especificado, tá certo. Por que que não está especificado? Olha aqui, ó. Eu preciso dizer o que que tem que estar aqui, ó. Daí, o que que eu faço? Eu dou um debug aqui, ou seja, eu pino esse resultado aqui, para mim não precisar ficar mandando oi. Essa informação que está in define aqui, né? Eu trago uma informação que é a informação que veio, ó, ou seja, aqui veio um monte de informação e a conversa veio aqui, ó. Oi, ó. Então agora, se eu der um executar aqui, essa informação ela vai chegar aqui e vai ser processada, MLLM vai responder aqui, ó. Oi, que posso ajudar? Tá? Só que aqui não vai sair daqui, por quê? Porque aqui eu preciso conectar uma resposta. A resposta eu preciso mandar lá no WhatsApp. Daí aqui eu tenho a Evolution API, que é um nó, tá? Esse nó aqui é um envio de texto que eu conecto aqui, ó. E esse texto é o que eu vou responder à minha IA. Aqui eu coloco o nome da minha instância, que é o que tá aqui, que no caso é a Silvia. Número de destino. Daí como é que eu faço para mim ter essas informações? Testo meu workflow de novo. Tá? Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Eu testo o meu workflow que está aqui e a informação vai chegar aqui. Quando ela chegar aqui, eu pego ela por aqui, ó. Ó. Aqui eu tenho informação, ó, tá vendo? Ó, o output. Output eu arrasto em mensagem, por isso que é uma ferramenta low code, arrasta caixinhas. Número de destino, o número de destino, que no caso é o meu número, ele tá aqui, ó. E arrasto para cá. E agora executo. Eu lá no meu WhatsApp, ó, chegou a informação que saiu aqui, ó. Massa. Tá? E assim, ó, e aqui a brincadeira, ela é gigantesca, tá? Eu falei que eu ia mandar um áudio, né? Deixa eu mandar um áudio aqui. Só que naquele workflow não vai. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou mandar Ah, pra Flávia, tá? Vão falando aí enquanto eu vou trocar, eu vou Não, desativar é essa ele. questão, a questão do telefone, o número de telefone, você cadastra ele dentro da API do Evolution, então. Isso. Isso Ah, aí, aqui, ó. Aqui tá cadastrado. Eu venho aqui, cadastro, porque eu preciso escanear o QR Code, né? Daí eu conecto ele aqui, ó, que ele tá conectado. Eu tenho dois números aqui conectados, que é a Flávia, são dois, podem, aqui tá o número, ó. Tá? Os dois números que estão aqui conectados, ó. Então a Evolution, ela faz o papel de fazer o meio de campo, né? Entre a conversão do que eu tenho para mandar lá para o meu N8N lá, que no caso para mim chegar no meu fluxo.
Cara, muito legal até, pessoal. Depois eu vou pedir para o Diego me passar o link do canal dele no WhatsApp para que vocês possam aprofundar, né, esse conhecimento, essas conversas por lá. Porque aqui a gente já está dando quase 2 horas, acho que não vai ser tempo ainda suficiente para a gente ver tudo que a gente poderia ver sobre esse assunto, né? Cara, tem muita coisa que eu fiz que deu certo, que não deu certo. E então isso foi colocado. Sim, né? Eu tenho canal lá no YouTube, vocês podem acessar lá, é meu nome mesmo, que tá lá. Depois a gente coloca lá no grupo, lá o jogo coloca Uhum, lá no grupo, ele pode ser. permitiu. E para poder acessar lá, eu tenho um treinamento também só sobre isso também, sobre agentes. Então, com um preço super acessível, porque eu não quero ficar rico vendendo curso, tá? Mas com um monte de coisa que pode ajudar e tem uma comunidade que hoje está com quase 200 pessoas lá no grupo do Whats lá, que até eu tenho que estruturar ela melhor. E, inclusive é uma sugestão também, né, João? Acho que tu também tem o mesmo problema, né? Porque quando a gente começa a gerar muito conteúdo, a gente começa a se perder um pouco nessa poeira, né, de coisas que tem, sabe? Então eu tô pensando, lá nos Estados Unidos eles são muito fã de comunidade, de sites de comunidade, né? Tipo fóruns, né, para organizar Sim. os conteúdos e tal. Eu não achei umas coisas muito legal, acho que eu vou ter que correr lá pro Hotmart e fazer um lá, porque eu acho que a única coisa no Brasil que tenha que seja organizado ainda é a Hotmart. É, cara, tem uma discussão longa sobre isso, a gente pode ver, sim, com certeza, e falar sobre, tá? Eu tô procurando alguma forma de organizar melhor esse material, mas ainda o WhatsApp ainda acaba sendo campeão. Já testei outras alternativas, fóruns, comunidades, como tu bem disse, mas o WhatsApp ainda continua sendo campeão porque as É. pessoas gostam de interagir na hora, né? É, Falar com nós as brasileiros pessoas, né? adoramos o WhatsApp, né? Nós temos É. um amor pelo WhatsApp, né? Eu falo isso, pessoal, porque eu adoro o WhatsApp também, mas nós temos um amor pelo WhatsApp, assim, que E, é difícil outro país usar, assim, e que aquelas nem nós comunidades do fazemos. WhatsApp, elas ficam confusas também. Parece que é organizado, mas elas se perdem também, porque daí tu fica criando um monte de grupinhos dentro de uma comunidade e as pessoas gostam de prestar atenção em grupos específicos. E pela comunidade elas acabam se perdendo e não dão olha, esquecem. Ô Fernando, Telegram eu sei, tá? Mas o Telegram, ele tem o mesmo problema do WhatsApp. É a adesão. O problema do Telegram É, é a adesão. o Telegram, eu fiz uma pesquisa lá no grupo, disse assim, como é que vocês querem que eu organize esses conteúdos? Porque são 2 vídeos por semana. Calcula isso aí durante 3 meses, quanto de conteúdo eu já gerei. E às vezes até eu esqueço das coisas que eu fiz, entendeu? Uma confusão, né? Mas enfim, vamos encerrar o assunto Beleza. aqui. Bom, cara, quero te agradecer aí pra caramba de tu poder ter trazido esse assunto aqui pra gente. Meu, foi bastante coisa, muito legal. Com certeza eu vou rever, vou usar lá aquela. Até vou fazer uso daquela IA que o Matheus pediu o socorro lá pra gente, né, de recomendação. Acho que faz sentido também até pra gente organizar as ideias, né, e fazer anotações por tópicos. Cara, muito bacana mesmo. E, pessoal, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho aqui, né, de consultoria de carreira na área de dados, seja quem quer conseguir a primeira oportunidade, seja quem quer, né, se recolocar no mercado, já tem experiência e quer se recolocar no mercado, ou quer empreender na área de dados, né, com contratos vendendo projetos freelancer, ou até mesmo com consultor autônomo, só me chamar, acessar o meu site, a gente bate um papo sobre, tá? Diego, cara, mensagem final fica contigo. Então tá, pessoal, só quero agradecer. Meu site é diegocandido.com, bem fácil me achar lá, lá tem todas as informações. Meu WhatsApp, as pessoas até brincam no YouTube, né? Eu divulgo meu WhatsApp, ele não é secreto, tá? Não tem nada a ver, pode me chamar lá, eu converso com todo mundo. E é um assunto bem legal, e eu acho que falta um pouco de conteúdo no Brasil. Eu vejo que tem bastante conteúdo, tá? Mas é tudo muito superficial, e tudo muito sem embasamento, né? E deve ser, ou talvez é um problema que eu tenho do mundo acadêmico, né? Talvez seja uma dor que eu carrego do mundo acadêmico, que é sempre que eu falo uma coisa para a gente embasar. Então, o exemplo que eu dei para vocês foi proposital, tá? Para que vocês possam te dizer, olha só, eu vi um exemplo prático de que o cara testou duas LLM lá e uma foi mais eficiente do que a outra, por isso, Boa, por aquilo, por aquele outro. boa. Cara, isso é legal mesmo, realmente. Isso foi uma excelente sacada. Pessoal, então ficamos por aqui. Um abraço, muito obrigado pela presença de todos. Em breve, a gravação desse vídeo vai estar no YouTube. Quem estiver assistindo a gravação, depois quiser interagir comigo, com o Diego, só acessar aqui o link que vai estar na descrição do vídeo.
Valeu, pessoal. Abraço, bom descanso. Tchau, Até tchau. mais.